Salve, minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Fogão no Meu Coração. Esse aqui é o vídeo pós-jogo da vitória, 1 pro Botafogo, 0 pro Bragantino do Davi Abichedid, nesse sabadão de futebol, onde tivemos muitas polêmicas inacreditáveis durante os jogos, mas que no fim das contas o líder continua o mesmo, certo? E o Botafogo vence o Bragantino no final do jogo, na raça, na determinação de um time vencedor. Tá? Tentaram aí falar que o Botafogo é pipoqueiro, que vai fazer igual ano passado contra o Criciúma ali, naquele fatídico jogo. Mas, irmão, o único time que pipocou hoje foi o Palmeiras, que teve a chance em casa de abrir, né, os pontos do Botafogo, de igualar a pontuação que o Botafogo tinha, né, até ultrapassar momentaneamente, e não fez. Empatou em casa e o Botafogo fora de casa vence o rival do Palmeiras, o Bragantino, e tá a 3 pontos do Bragantino ainda com 64 pontos na tabela do campeonato. Botafogo vence, faz a partida que no início foi muito boa, depois de um tempo desandou um pouco, o segundo tempo foi muito mais truncado, meio lá e cá, mas sempre superior ao Bragantino, que vive uma fase terrível, é claro. Mas, ainda assim, dentro de casa, o Bragantino é chato. Tanto que o Palmeiras, há 2 rodadas atrás, foi lá, no Davi Abichedid, e empatou em 0x0 com o Bragantino. E saiu na porrada depois, fez todo um escândalo, porque o Palmeiras não sabe não vencer. Então, assim, o Palmeiras foi lá recentemente e não venceu. O Bragantino não perdia lá há 2 meses. Tá? Nos últimos 4 jogos, 3 empates e uma vitória dentro desses empates, um empate com o Palmeiras. Então, assim, não era coisa fácil. Por mais que o Bragantino vive um momento hoje bem terrível nesse segundo turno, briga hoje lá embaixo, com certeza, na parte de baixo do Z4, né? Um possível rebaixamento. Meu irmão, mesmo assim, na casa dos caras têm ali um poder ali, mesmo que sem torcida, se sentem mais confortáveis, né? E o Botafogo tinha pela frente uma dificuldade, que era o Bragantino. E mesmo assim, depois de 5 mudanças no time, já com um time meio misto ali, o gol do Gregory sai aos 42 minutos do segundo tempo, no primeiro toque na bola do Romero, tinha acabado de entrar, foi correndo, bater a falta, bateu na cabeça do Gregory, que subiu e colocou no cantinho. Botafogo vence o jogo diante do Bragantino, meus amigos. Sensacional, de um time aguerrido, de um time que é vencedor, de um time que vai até o final, que luta até o final e que ganha. Isso é fundamental, tá? Então, assim, acima de tudo, acima da vitória, que é muito importante, da pontuação, do tropeço do Palmeiras e do Fortaleza, consequentemente, eu acho que a demonstração de um time muito vencedor, de um time que mesmo no meio de semana fez 5x0 no Penharol e encaminhou a classificação para a final da Copa Libertadores, chega no final de semana e tem a capacidade de lutar até o final, mesmo exausto né, ter jogado no meio de semana, no final de semana, coisa que poucos times estão fazendo isso, né, nessa reta final. Mesmo assim, foi lá na casa do Bragantino, que não perdia lá há 2 meses, e venceu no final do jogo. Cara, então, assim, um time aguerrido, um time vencedor, um time que cala a boca de muito. Eu vou nem falar assim porque hoje eu estou mais tranquilo, mas muito jornalista, muito midiático e muito rival que quer tentar comparar o Botafogo a outros anos, ou até mesmo quer tentar desacreditar o Botafogo de alguma maneira, que o Botafogo já se mostrou trocentas vezes um time completamente diferente. Se vai ser campeão ou não, aí só o tempo dirá. Seja da Libertadores, seja do Brasileirão, seja dos 2 campeonatos, meu irmão, só o tempo dirá. Mas que a campanha ela é excepcional e o Botafogo é o único time que está vivo nas 2 competições de forma intensa, é a grande verdade, tá? Então, assim, cara, o que eu sempre pode falar do jogo de hoje, como eu falei, começou com uns 20 minutos, assim, muito intensos, 20, 25 minutos ali no primeiro tempo, o Botafogo, o Bragantino tropeçava na bola, batia a cabeça um com o outro, enfim, o Bragantino começou muito mal, e o Botafogo muito bem, tá? Se por um lado o Bragantino tava mal, o Botafogo tava muito bem, com muita tranquilidade, tabelando bonito, Palmada, muito participativo, e acabou aqui, no fim dos contos, até o Luiz Henrique querendo muitas jogadas, mas o Botafogo deu uma cansada e aí terminou o primeiro tempo meio mais ou menos ali, mas ainda assim era superior. Já o segundo tempo foi um jogo muito mais truncado, o Bragantino tentando ir para cima, mas com muita dificuldade também. O Botafogo não dava espaço ao Bragantino e quando eles chegavam, tinha Barbosa, tinha Bastos, então assim, não tiveram facilidade alguma. E, cara, durante o jogo, o Botafogo foi superior pra mim o tempo todo. Mesmo que no momentos mais oscilações ali do jogo e tudo mais, foi superior.
tá? E percebi algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, o desgaste físico. Savarino, por exemplo, que, na minha opinião, não fez uma boa atuação, das melhores, porque estava com o seu físico abaixo, né? É um cara que né, precisa se recompor. E outro que jogou muito bem no início, mas depois cansou nitidamente, foi o Luiz Henrique, que é um craque, joga muito, mas eu achei que tava firulando demais ali atrás, o jogo tava 0x0, ficava driblando lá no defesa, isso me irrita um pouco, mas, pô, longe de criticá-lo aqui, mas só dando um palpite, e cansou, né, cara, claramente cansou, ele recebia e já tava cansado, errou um passe ali pro Matheus Martins, que foi o que decretou, falou assim, o Matheus Jorge chegou e falou, ó, não dá mais pra ele não. E aí foi que botou o Romero, e aí quando o Romero entra, faz o gol. Então assim, faz o gol não, faz o cruzamento pro gol. O espetáculo, né, cara? O Botafogo tem peças de reposição. O Botafogo é um elenco de verdade. Não é um time de 11 jogadores que vão ali, fazem o feijão com arroz e se machucar alguém ferrou. Não. O Botafogo hoje possui elenco, né, de jogadores que até mesmo os mais esquecidos, como o Oscar Romero, entram e decidem os jogos. Entrou em um toque de bola, deu na cabeça do Gregory, o Gregory faz o gol. Que é o primeiro gol dele, inclusive, com a camisa do Botafogo, e muito merecido. E pra mim, falando já em Gregory, o melhor jogador da partida. Gregory, em todo o campo. Toda hora que você via a bola chegando, o Gregory estava lá. Tinha ali ataque, defesa. Gregory estava presente em todo o campo. Para mim, isso é fundamental. E, claro, o gol coroou a partida dele. Primeiro gol dele com a nossa camisa. Parabéns, merece muito. É um cara muito aguerrido. Um grande jogador que é o Gregory. Mas, sim, hoje, para mim, melhor da partida. John quase não trabalhou. E quando precisou trabalhar no chute meio despretensioso ali do John Johnson, se não me engano, ele foi e fez uma defesaça. O Alexandre Barbosa e o Bastos são uma dupla de zaga espetacular. Uma única pena é que o Bastos tomou amarelo aos 49 minutos do segundo tempo e tá fora do próximo jogo, que é contra o Vasco, né, no Brasileiro. Mas, enfim, né, faz parte, não tem jeito. E o Barbosa e ele jogaram demais. Nas laterais, Vitinho e o Cuiabano. São dois lados, assim, o Vitinho até que hoje... assim, dizem que a partida contra o Peñarol foi uma das melhores que já jogou, se não a melhor, desde que ele chegou, porque tava mal, né? De fato, até que foi. Mas hoje eu achei o Vitinho um pouco mais regular. Ainda assim, não passa segurança, o Vitinho ainda me incomoda um pouco, me estressa bastante. Eu tô com aquela... Acho que todo mundo tem uma leve implicância, porque tá demorando a pegar o ritmo, né? Mas eu tenho que reconhecer que ele foi bem em algumas partes do jogo, conseguiu cozinhar bem a partida ali em alguns momentos e conseguiu fazer algumas boas transições ofensivas que são fundamentais. Já o Cuiabano, acho que tá voltando ainda, tá um pouco sem ritmo. O Cuiabano, sem ritmo, você vê que ele é um pouquinho peladeiro, assim, minha opinião. Quando ele tá sem ritmo, vê que ele tropeça na bola, adianta muita bola às vezes, mas tá voltando, né? Contra o Criciúma ele entrou um jogador muito fraco, e hoje, contra o Bragantino, dois jogos depois, ele entra um jogador muito mais sólido, que ainda está voltando, mas que está se mostrando aos poucos já readaptado. Já no meio, Marlon Freitas, um monstro também, que lançamento que ele deu pro Cuiabano, que quase faz um gol. Inclusive o Bragantino tirou 2 bolas em cima da linha, inacreditáveis, tá? Uma delas que eu falei agora. E o Gregory, melhor da partida, eu já falei aqui. No meio, Almada, Savarino e até mesmo o Eduardo, que entrou depois. 3 jogadores maravilhosos. O Eduardo até aqui, né? Ainda tá meio devagar e tal. Mas ainda assim é um jogador que eu gosto muito. E o Eduardo, ele tem um fator ali pra mim que foi muito importante. Sofreu um pênalti. Pênalti claríssimo em cima do Eduardo. Hoje, vivi a tarde aqui assistindo Flamengo e Juventude, Palmeiras e Fortaleza. Nesses 2 jogos tivemos 3 pênaltis polêmicos, na minha opinião. Tá? 3 pênaltis absurdos, tá? Marcados 2 pro Palmeiras, que inclusive foram os únicos 2 gols do Palmeiras. Sem o pênalti, o Palmeiras não consegue fazer gol. E o Flamengo teve um pênalti marcado, que também achei absurdo, tá? E aí o Botafogo, 2 horas depois, tem um pênalti muito mais claro do que o deles, e não é marcado, o VAR não chama, e segue o jogo com 10 segundos de revisão, entre aspas, né? Tudo muito mais rápido que o Botafogo, tudo muito mais, né? Enfim, pênalti muito claro. O Eduardo é agarrado na área, agarrado. Ele ia subir pra cabecear e a bola vinha nele, ele é agarrado, ele cai no chão, o juiz não dá e depois o VAR não chama. E o replay, passa por 5 segundos o replay, a transmissão não fala nada. É inacreditável quanto hoje tivemos um leve encontrão, uma mão protegendo o rosto e o juiz marcou pênalti, né? Então cadê os critérios, né? Depende da camisa. Mas em reta final, já deu pra ver que o critério é a cor da camisa. Agora, independente disso, só o Botafogo dos 3 primeiros venceu nessa noite. Então assim, mesmo roubando, mesmo favorecendo o Palmeiras, mesmo favorecendo o Flamengo, até com a expulsão do Nenê, que foi inacreditável. Depois, quem não assistiu, depois veja a expulsão do Nenê, que ficou 3 minutos em campo, foi expulso de forma misteriosa. No momento que o Juventude crescia, né? Tinha diminuído, estava 3-2. O Juventude estava crescendo no jogo, expulsou o Nenê, aí acabou o jogo. Enfim, então assim, cara, mesmo sem a ajuda de ninguém, o Botafogo continua vencendo, continua líder e mesmo sendo roubado, volta a vencer no Brasileirão. Depois, pô,
de um tropeço muito chato com o Criciúma, mas que já passou, já virou chave. Já goleamos o Penharol por 5x0 na semi e agora vencemos o Bragantino por 1x0. Um jogo dificílimo, um jogo decidido por detalhes. Gente, esse foi o vídeo de hoje. No ataque, né? Falei no ataque, perdão. Luiz Henrique é um monstro, o Igor Jesus é um monstro, não tem o que falar desses caras. E o Tiquinho Soares, quando entrou, ainda entrou meio mais ou menos. O Tiquinho tá devendo bastante, tá faltando um pouco de Tiquinho Soares ali. Mas tá aos poucos voltando melhor. Enquanto que o Criciúma, achei que ele entrou bem, mas hoje nem tanto assim. Matheus Martins não me agrada. Até hoje o Matheus Martins não me agradou. Tá? Até hoje eu acho que é um jogador nem perto do que foi pago por ele vale. Tomara que ele me cale, depois ele jogue muito. Isso é uma opinião de hoje. Vários jogos que deu a opção de entrar e demonstrar futebol e nenhum deles ele conseguiu. Parece ser peladeiro, tropeça muitas vezes na bola. Assim. O primeiro lance dele de hoje foi tropeçando na bola. Jogar a bola pra lateral. Então assim, um cara que ainda precisa evoluir bastante. Tá? Enfim, eu acho que foi isso, né? Quem mais entrou, acho que não foi ninguém. O Romero, né? Já falei da assistência espetacular. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Um pós-joguinho pra vocês aqui, naquele jeitão mais raiz possível. Peço seu like, sua inscrição, que são fundamentais para o nosso trabalho. Vencemos e seguimos líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo vence o Bragantino, coisa que o Palmeiras, por exemplo, não conseguiu fazer há 2 rodadas atrás. Tá bom? Então não caia na onda de Val, não caia no papo de pipoqueiro, que não sei o quê. O Botafogo já se mostrou outro time esse ano. 31ª rodada, 64 pontos. Vamos lá. Será que a gente busca os 2 esse ano? Será que isso vai acontecer? Seria o sonho. Nosso próximo confronto é contra o Vasco e continuamos nossos vídeos aqui ao longo da semana, porque quarta-feira tem um desafio lá em Montevidéu que vai ser... Tá garantido 5x0? Tá, porra, absurdo. Mas os caras vão pra quebrar, vai ser um jogo meio complicado, meio tenso, que tem outras coisas que vão ser pensadas ao longo da semana de debate. Valeu? Tamo junto, um grande abraço, valeu! Fogo!